Você trocou.
Graça e paz. E som. Isso. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Convido a igreja a se colocar em pé nesse momento. Normalmente eu falaria para os irmãos se cumprimentarem, mas nesses tempos a gente tem que manter um certo cuidado, uma certa cautela. Mas só de estarmos aqui é muito bom poder olhar para cada um dos irmãos aqui nesse período de comunhão, de culto ao Senhor Jesus. Nesse momento, curve sua cabeça, feche seus olhos. Daremos início a esse culto com oração. Santo e amado Deus, Pai bendito, bom estarmos diante de Ti, ó Deus, conscientes da nossa pequenez e ao mesmo tempo da Tua grandeza, sabendo que o Senhor já se faz presente aqui, bem como em nossos corações desde o dia da nossa salvação. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio que é poder servir ao Senhor, ó Deus, mesmo sendo indigno, mesmo sendo pecador, ó Deus, mas conscientes de que o Senhor nos amou primeiro e de que o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado. E hoje estamos aqui convictos, ó Deus, do Teu infinito amor, da Tua infinita graça e misericórdia para as nossas vidas. Obrigado por essa igreja, ó Deus, pela vida de cada pessoa que está presente aqui nesse templo, bem como das pessoas que estão assistindo a essa transmissão. Que essas pessoas possam estar sempre cheias, ó Deus, repletas do Teu Espírito Santo e do Teu poder. Manifesta o Teu poder, a Tua unção e derrama, ó Deus, das Tuas bênçãos sobre a Tua igreja. É isso que nós te pedimos desde já e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido vocês a continuar em pé para que possamos louvar o Senhor com cânticos espirituais. Em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar nas maravilhas de consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e urjam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, meu Deus. Santo é o Teu nome, meu Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e urjam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e urjam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e urjam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso à cura. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois o dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do
Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. É bom estar na presença de Deus adorando, bendizendo o nome do Senhor. É por isso que estamos aqui adorando o nome dEle, somente para Ele, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. É bom estarmos aqui adorando o nome do Senhor. É bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus e podendo adorar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo
para louvarmos a Deus. Um só amor, no só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Neste momento você tem, glória a Deus, neste momento você tem a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Maravilhoso, é bom ter a oportunidade de ofertar e dizimar na tua casa, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor por esse privilégio, pela honra que o Senhor nos dá em poder partilhar desse momento. Abençoe a cada pessoa, a cada vida que pôde contribuir, os que não puderam, que o Senhor dê a condição necessária, Deus, para poder contribuir na tua casa também. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Sempre bom poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Hoje o nosso pastor não pôde estar presente, mas surge esse convite, essa proposta de estar aqui, podendo partilhar um pouco do conhecimento da palavra do Senhor. E é sempre bom. Eu encaro isso como um desafio e ao mesmo tempo como uma importante oportunidade que nos é dada.
Acho que cada vez mais que a gente aproveita esse tipo de oportunidade, nossa tendência é crescer espiritualmente, em conhecimento, em graça, e estar cada vez mais perto do Senhor. Eu convido a igreja, mesmo assentados, aqueles que trouxeram Bíblia, aqueles que não trouxeram poderão acompanhar a leitura aqui atrás, com a projeção do Data Show. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 44. Jeremias 44. A gente vai ler dos versos 1 ao 5. A versão que eu estou utilizando hoje aqui é a Almeida atualizada. Se for facilitar aí para a projeção. Jeremias 44, do 1 ao 5. Assim diz a palavra de Deus. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façais estas coisas abomináveis que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Outro texto que a gente pretende ler está em Ezequiel. Vai um pouquinho à frente da sua Bíblia. 2 livros à frente, Ezequiel, no capítulo 14, do 1 ao 5 também. Dá um tempinho aí para os irmãos. Ezequiel 14, do 1 ao 5. Assim diz: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, como já falamos no início, não somos dignos nem mesmo de estar aqui, ó Deus. Eu sou apenas mais um pecador falando para outros pecadores, mas eu agradeço ao Senhor pela oportunidade e eu clamo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor me use nessa noite, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela encontre, ó Deus, um terreno fértil nesses corações que estão aqui e nas pessoas que estão assistindo essa transmissão. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje, como alguns já viram aí na thumbnail, talvez vocês não, mas aqueles que estão em casa aí puderam ver no WhatsApp, tem o seguinte tema: idolatria do coração, um inimigo ignorado. Idolatria do coração, um inimigo ignorado. Quando a gente fala de idolatria, meus irmãos, é um assunto bastante amplo. Se a gente folhear nossas Bíblias aí, o que não vai faltar são grandes referências sobre idolatria, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Só que isso traz uma certa dificuldade para quem vai pregar. Se um assunto não tem muita coisa, muita referência, é uma dificuldade porque tem pouca referência. Mas se um assunto tem muitas referências,
também é uma dificuldade porque a gente fica sem saber qual a melhor referência para usar como texto base. E esse, entre aspas, problema foi tão grande comigo que eu resolvi colocar dois textos base, o de Jeremias e o de Ezequiel, 2 profetas de Deus. O de Jeremias em particular eu coloquei porque é uma passagem que eu gosto, essa passagem de Jeremias 44, porque me chama a atenção a petulância do povo de Israel para com Deus, dos judeus para com Deus. E é de Ezequiel, porque eu particularmente eu acho que traz de uma forma bem didática o conceito, a base conceitual de idolatria, e que vai ser mais utilizado para nós o texto de Ezequiel. O texto do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias ele é contemporâneo, em certa medida, a Ezequiel e Daniel, são profetas contemporâneos, e também presenciou um período importante da história de Judá, onde ele viu o povo ser cativo da Babilônia. E nesse texto aqui do capítulo 44 de Jeremias, o primeiro texto que a gente leu, em especial ele fala para um remanescente de pessoas que estavam refugiadas no Egito. Eles pensavam assim: a Babilônia tomou Jerusalém, a Babilônia tomou Judá, mas se eu for para o Egito, eu vou estar salvo. Mas Deus fala por intermédio do profeta que não, que mesmo eles estando no Egito, eles sofreriam as consequências e a punição do juízo severo de Deus. E a gente vê, tanto em um texto como outro, que as consequências que a mão de Deus pesa para essas pessoas justamente por conta do pecado da idolatria. E no decorrer dessa mensagem, eu vou mostrar para vocês como a gente às vezes subestima esse pecado. E ao mesmo tempo, a gente vai entender que é um pecado muito comum, mais comum do que o que a gente imagina. E se você tiver curiosidade, no próprio capítulo 44 de Jeremias, mais à frente você vai ver que, mesmo com toda a manifestação da ira de Deus, aqueles judeus que estavam no Egito, eles têm a petulância, a ousadia de falar na cara do profeta: eu prefiro a rainha dos céus do que o seu Deus. Imagine você chegar para algum crente fraco, né, na fé, chegar para o pastor: eu prefiro qualquer outro Deus do que o Deus que o Senhor tem pregado na frente da igreja, no púlpito. É uma petulância, é uma ousadia muito grande. E é por isso que esse capítulo me chama a atenção. A rainha dos céus era uma deusa que era adorada desde a antiguidade até esses tempos aqui de Isaías, que também é antiguidade, né, na história falando. E ela foi amplamente adorada por diversos povos, e os judeus caíram na idolatria. E a história de Israel é assim. A gente vê constantemente as pessoas caindo nesse mesmo pecado da idolatria. É interessante que a gente vê o povo no deserto, vendo todos aqueles sinais de Deus, e ainda assim o coração daquele povo se desvia constantemente. O coração daquele povo se desvia para outros deuses. Talvez você, assim como eu, já se perguntou: meu Deus, como que as pessoas conseguem ver tantos sinais claros de Deus e ainda assim se desviar da presença de Deus? Mas o retrato de Israel é justamente o que somos nós. O ser humano de uma forma geral e a igreja do Senhor. Constantemente nossos corações estão voltados para ídolos. Constantemente nós caímos no pecado da idolatria. E você vai entender o porquê no decorrer dessa mensagem. Eu vou fazer uma pergunta inicial para você. Não precisa responder em voz audível. Fica para você aí. Você conhece alguém que comete o pecado da idolatria? Provavelmente você pensou em alguém, né? Guarda bem esse questionamento, que até o final da mensagem é provável que a gente volte para ele, tá? Uma coisa bem importante a se fazer, hoje eu não pretendo esgotar esse assunto, obviamente, não pretendo trabalhar de forma exaustiva, até porque idolatria é uma coisa muito ampla. Como eu falei, tem muita coisa na Bíblia, a gente poderia dividir aqui em várias e várias mensagens.
Mas hoje eu pretendo trabalhar só com a base conceitual da idolatria. Só para a gente entender o que é idolatria. E talvez essa mensagem seja uma das mais importantes de idolatria, a base conceitual. Porque você conhecer o que é idolatria, o que é o seu inimigo, é importante para você ter as ferramentas necessárias para você poder agir da forma correta. Na guerra funciona assim, correto? Você conhece o seu inimigo e dessa forma, conhecendo as características dele, você tem as ferramentas necessárias para enfrentar o seu inimigo. O inimigo hoje a ser tratado é a idolatria do coração humano. E a gente pretende conceituar, a gente pretende conhecer o que é idolatria. Quais são os perigos da idolatria. E dessa forma, nos tornarmos fortes para vencer o pecado e estarmos cada vez mais aptos e próximos de Deus. Amém? Muitas vezes quando se fala de idolatria, se a gente fizesse uma pesquisa sumária aí, não só na igreja, mas na sociedade de uma forma geral, as pessoas responderiam, talvez algumas de uma forma correta, só que muitas eu tenho certeza que de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito rasa. Por exemplo, muita gente pensa que o pecado da idolatria é um pecado exterior, que é uma coisa que só reflete uma atitude, uma ação. Outras pessoas falam que o pecado da idolatria é um pecado como qualquer outro. Um pecado específico, um pecado particular. É igual a uma mentira, é igual a um adultério, é igual a maledicência. É um pecado normal. E às vezes a gente, enquanto igreja, trata a idolatria dessa forma também, já percebeu? Como se fosse um pecado como qualquer outro. A gente vai ver que não é bem assim. Outros acham que é algo típico do paganismo, de outras religiões, ou dentro daquilo que se conhece como cristianismo, do catolicismo romano. Não tem pessoas que acreditam que a idolatria é algo típico de católico? Que está associado à idolatria da Igreja Católica? Há crentes que até simpatizam com padres porque tem essa base conceitual, né, de que assim, não, o erro da Igreja Romana é só a idolatria. Não fosse isso, era praticamente a Igreja Evangélica. Vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido? Não, padre fulano de tal tinha tudo para ser um pastor. Se ele não tivesse negócio de imagem e tal, era um pastor. Eu poderia aqui falar de uma forma bem simples. A gente não vai entrar, obviamente, nesse assunto da Igreja Católica, até porque não é a base aqui. Mas de forma simples, só o que vem na memória, sem auxílio de vídeo, de literatura. A Igreja Protestante é muito diferente da Igreja Católica, em muitos aspectos. Eu espero não estar longe aqui da webcam, mas eu acho que está me pegando direitinho aqui. Em muitos aspectos. Por exemplo, nós acreditamos que a salvação é pela graça mediante a fé. A Igreja Romana acredita que a salvação é pelas obras. Esse aspecto de soterologia é totalmente diferente. A Igreja Católica acredita que o Papa é vicário, substituto de Jesus Cristo na Terra. Nós acreditamos que não existe substituto à altura de Jesus. E a base conceitual da Reforma Protestante trouxe a ideia de que cada um é sacerdote de si próprio e se apresenta diante de Deus. Certo? O que mais? Eles creem na tradição como base para criar doutrinas. Nós cremos somente nas Escrituras, sola Escritura, somente a Escritura inspirada por Deus. E tem diversos outros aspectos que nos diferem da Igreja Católica. E ainda que fosse só o pecado da idolatria, já era um abismo muito grande entre católicos e evangélicos. Então não existe essa associação que muitos estão querendo fazer, esse tipo de ecumenismo, né? Catolicismo é uma coisa, a Igreja Protestante é outra coisa totalmente diferente. Tá? Um quarto ponto aqui, alguns acreditam que a idolatria está restrita a uma espécie de devoção pública ou particular. Algo que está restrito a um ambiente cultico, a uma procissão, a uma missa, alguma coisa do tipo, quando na verdade não é bem assim.
No decorrer dessa mensagem aqui, a gente vai procurar responder a todos esses erros que fazem a gente ter um conceito muito raso do que é esse pecado da idolatria. É bom se aprofundar no conhecimento bíblico. É bom a gente procurar sair daquele nível superficial e se aprofundar no conhecimento. Quando a coisa fica rasa, superficial demais, a gente não consegue ter as armas necessárias para vencer o inimigo e o pecado. E o ponto 1 dessa mensagem, a idolatria é um pecado interior. A gente vai ver aí no texto de Ezequiel 14, que vocês já abriram, em especial no verso 4. Acompanhe a leitura aí, por favor. Ezequiel 14, 4. A gente vai entender por que a idolatria é um pecado interior. Assim diz: portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos, aonde? Dentro do seu coração, e tentar o tropeço para a iniquidade, e vier o profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Gerada onde? No interior, no coração. Não só a idolatria, como qualquer pecado. E não é um fator meramente externo. E não é algo que reflete só a ação. Quando você vê alguém cometendo pecado, é porque já estava sendo produzido aquele pecado no coração, no interior daquela pessoa. Essa é a antropologia bíblica. É a forma como Deus apresenta como funciona o ser humano. A filosofia, as diversas filosofias humanas falam que o homem é produto do meio, que ele é influenciado, que ele nasce bom, ele é influenciado pelo meio e que ele é levado a praticar a perversidade. Isso tira, de certa forma, a culpa do homem, como se o homem fosse uma espécie de vítima da sociedade. Deus ele não trata com tanta bondade assim, vamos dizer. Ele mostra: ó, vocês são maus. O coração humano é mau, ligeiramente corrupto, e ele está suscetível ao pecado. Lucas 6,45 diz o quê? Abra aí, acompanha a leitura. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do céu, tira o bem. Já o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Uma ação, como eu bem disse aqui, alguma coisa que a pessoa fala, ou uma ação produzida, ela só acontece porque primeiro foi gerado no coração. Isso revela a motivação, o intento do coração humano. O que as pessoas fazem. Um ato deliberado. Quando a pessoa trai o seu cônjuge, pode ter certeza que na verdade ali não foi uma fatalidade. Foi algo que já foi arquitetado. Ele provavelmente olhou para aquela pessoa, cobiçou durante muito tempo, foi alimentando o desejo, até que culminou no ato. Não foi algo assim por acaso, foi algo que foi construído. Pense numa linha de produção de uma indústria, né? Onde você pega os insumos, vai produzindo ali o item, acopla mais outro, vai crescendo, até a produção final ali da embalagem, aí o produto final. O pecado é um produto final de um grande ciclo de produção que foi arquitetado aqui dentro, da mente e do coração humano. Não é algo por acaso, não é algo que acontece assim como uma fatalidade, algo inevitável. É por isso que o homem é totalmente responsável pelo que faz. O pecado é um ato deliberado. É algo que você e eu arquitetamos dentro do nosso coração. Os intentos dos nossos corações muitas vezes revelam uma coisa má. Às vezes até alguma coisa aparentemente boa, feita em prol da sociedade, tem motivações erradas. Dentro do coração humano, tem um interesse escuso por trás. Por exemplo, é muito comum hoje os youtubers comprarem, né,
chega num quitanda, comprei todas as frutas daquela senhora, comprei todas as flores daquela senhora. E eles conseguem muitos inscritos, uau! Só que as pessoas não percebem que aquilo é um investimento que eles fazem. Eles ganharam muito mais em grana, em patrocínio, em visualização, do que o que desembolsaram ali. Eu acredito na caridade, sem holofotes. A ética cristã é essa. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu peguei esse solo aqui para ilustrar. Hoje as pessoas dão esmola assim. Tem um mendigo aqui. E postam nas suas redes sociais. Isso para mim não vale de nada. Para você vale alguma coisa? Caridade com publicidade não serve para coisa nenhuma. Quando a gente faz aqui na igreja os projetos sociais, a gente sempre orienta a equipe que vai participar do sopão, do agasalho, a não ficar tirando fotos, até porque a gente não quer publicidade, a gente quer só cumprir o ídolo do Senhor, né? Se tiver algum tipo de vaidade no nosso coração, que Deus repreenda, em nome de Jesus. Até nisso a gente vê um pouco da idolatria, né? No nosso coração. Um pouco não, totalmente. Pecado gerado dentro de nós. Segundo ponto, a idolatria não é um pecado como os outros. E não é um pecado comum como os outros, não. Ele é um pecado radical. É um pecado de raiz. Como assim? É porque ele gera outros pecados. Grava bem isso aí. A idolatria é um pecado radical, um pecado de raiz. A partir dele surgem muitos outros pecados. Verso 3 de Ezequiel 14. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Olha só, depois da vírgula. Tropeço para iniquidade que sempre tem eles diante de si. O que eles fizeram? Colocaram ídolos dentro do seu coração e a consequência disso o quê? Tropeço. Todo tipo de tentação, toda sorte de pecado que já vinha maquinando ali no coração, a idolatria do coração só abriu portas para fazer. Um pecado vai chamando o outro. E a idolatria é esse tipo de pecado que ele vai gerando outros pecados. Uma pessoa que muitas vezes trai a outra, ele colocou um tipo de idolatria no seu coração, onde só ele importa. Sabe aquela coisa narcisista? Sabe que tem gente que se idolatra? O que importa é o que eu quero. Acoplado à idolatria tem o quê? Egoísmo, soberba, vaidade. Consegue perceber que a idolatria ela chama outros pecados? O outro não importa. O que importa sou eu. Idolatria. Idolatria do nosso coração. As pessoas não pensam na consequência do que falam quando coloca alguma personalidade em primeiro lugar das suas vidas. As pessoas não pensam na grande contenda que gera, às vezes, num grupo familiar, num grupo de amigos, quando resolve idolatrar determinados segmentos ou determinadas personalidades. Você consegue perceber a gravidade disso? Consegue perceber como a idolatria ela é muito perigosa e como às vezes a gente subestima? Você consegue perceber que talvez a pergunta que eu fiz inicialmente, você pensou em um terceiro e não pensou em você mesmo? A ideia era você pensar em si próprio, em primeiro lugar, não em seu parente católico. Quando eu perguntei, você conhece alguém idólatra? Além de mim, outras pessoas. Nós temos um coração que tem a tendência, a inclinação a praticar o pecado da idolatria. Por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo. Por isso que a gente tem que ficar alerta contra isso o tempo todo. O pecado da idolatria é como um câncer. O que o câncer faz? Ele vai consumindo os órgãos, vai tirando a imunidade, vai enfraquecendo, até que chega o ponto que a pessoa definha e morre. É um câncer terrível, a idolatria.
Ponto 3. Idolatria é um pecado universal. E agora você vai abrir em Romanos 1, do 18 ao 23. Romanos 1, do 18 ao 23, a gente vai ler aqui rapidinho. São 5 versículos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Presta bem atenção. A natureza, as coisas criadas revelam a existência de Deus. E tais homens são, por isso, indesculpáveis. Só um pequeno adendo. Esqueça aquela ideia de que os homens são inimputáveis. Aqueles que nunca ouviram falar de Deus. Olha o que o apóstolo está dizendo aqui. A humanidade é indesculpável. Porque a natureza, a criação revela a Deus. É como se o evangelho estivesse sendo pregado o tempo todo. Mesmo que você não fale. Mas Deus está se manifestando. A humanidade não é indesculpável, não é inimputável. Há uns anos atrás eu tinha essa ideia também. Mas está aqui a resposta. O homem não é indesculpável. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. 22. O que a idolatria faz? As pessoas estão convencidas de que estão certas, que são sábias, que são prudentes, que são inteligentes, que estão acima da média. E o que a Bíblia fala? Que na verdade eles são loucos, pessoas tolas, estão se enganando. Criaram um ídolo para si e acham que estão abalando, mas não estão não. Estão na loucura. 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A idolatria é um pecado universal. Aqui ele está se dirigindo a homens de uma forma geral. Se tem muitos capítulos da Bíblia que fala de uma forma assim mais específica para crentes, para pessoas de Deus, né? O pecado da idolatria, esse aqui ele fala de um contexto geral. Talvez não. Você não é, obviamente, um escravo da idolatria. O ímpio, ele é escravo da idolatria. Mas por conta da nossa natureza pecaminosa, nós somos constantemente tentados a ser idólatras, a colocar coisas em nossos corações que assumem o posto que deveria ser de Deus. Nesse sentido, aquela lei das ciências naturais parece fazer sentido nessa analogia bíblica. Sabe aquela ideia de que 2 corpos não podem assumir o mesmo espaço? Ou no seu coração está voltado para Deus ou está voltado para qualquer outra coisa. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. No espaço do seu coração, você tem que escolher se vai estar com Deus 100% ou se vai estar qualquer outra coisa que você assumir como seu Deus, como seu ídolo. As duas coisas não coadunam, não convergem, não conseguem conviver em harmonia. É uma decisão que é preciso fazer. Se seu coração está totalmente voltado para Deus. Essa não é mensagem exclusivamente para ímpio, é para crente. Até porque a maior parte da Bíblia, como eu falei, a maior parte da Bíblia que fala de idolatria é Deus falando para crentes, para os judeus, para os cristãos. Ele chama a atenção porque é um pecado eminente. Para você ter ideia, quando Deus deu as tábuas para Moisés, dos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos falam de quê? Idolatria. E todos os demais derivam de quê? A idolatria do coração humano. É como se Deus falasse:
Se eu não for o primeiro lugar da sua vida, do seu coração, vocês não vão conseguir fazer nada. Vocês vão fazer um efeito dominó, um efeito em cadeia. E vão cair em diversos outros pecados, em diversos outros erros. Didaticamente, a gente divide a lei de Moisés, dos 10 mandamentos, em 2 tábuas. Os primeiros versículos, a obrigação do homem para com Deus, e o subsequente é a obrigação do homem para com o próximo. Primeira tábua, homem e Deus. Segunda tábua, homem e homem. Só que você só consegue guardar os mandamentos para viver bem com teu irmão e viver bem com Deus, se Deus for o primeiro lugar da sua vida. E é isso que Deus quer dizer. Antes de mais nada, antes de tudo que eu vou te ensinar da minha lei, presta atenção aqui. Eu tenho que ser o centro do seu coração. Eu tenho que ser o centro do culto. Não existe mensagem cristã sem Cristo, sem Evangelho. Não existe mensagem genuinamente cristã sem falar de Deus. Cristo, ele precisa ser o centro da nossa vida. É repetitivo falar de cruz, falar do Evangelho. Talvez até seja, mas é algo que a gente precisa lembrar. A gente precisa falar de diversas maneiras. E a gente precisa lembrar de diversas maneiras que Cristo é o centro dos nossos corações e das nossas vidas. Essa é a mensagem que Ele quer para nós. E quarto ponto. A idolatria não está restrita a cerimônias ou rituais culticos. Na verdade, a maior parte da idolatria ela está presente em ambientes fora do culto, né? Se a gente voltar para aquele primeiro questionamento, se a gente fizesse uma pesquisa com as pessoas, provavelmente sobre o que é idolatria, dentro daquele conceito superficial e raso, muita gente ia acreditar naquela visão de que é um culto prestado às imagens, de que é uma procissão, de que é uma romaria, as pessoas irem para lá, para aquela coisa toda, quando na verdade a idolatria acontece muito mais em outros tipos de ambiente. No nosso dia a dia, nossa prática, é que a gente tem que vigiar para não cair em tentação, para não gerar ídolos. E João Calvino, ele falou uma frase bem célebre: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Já parou para pensar? Se a gente não cuidar, a gente fica fabricando ídolos o tempo todo. Tem que ter muito cuidado. A idolatria não está restrita a templos pagãos ou católicos. A idolatria é algo do interior humano. E transcende qualquer tipo de ambiente. E a gente tem que ter um cuidado extremo. Eu tenho aqui alguns exemplos de idolatria. Talvez você ache alguns ridículos. Só que, na verdade, todo tipo de idolatria é uma coisa bem ridícula. E a gente cai o tempo todo nesse tipo de pecado. Tem gente que idolatra artistas. Teve aquele artista, o Justin Bieber, que certa vez tinha uma sacada do hotel. Ele viu os fãs lá no Canadá, né? Clamando a ele e tal. E saiu com os amigos. Sabe o que ele fez? Cuspiu nos fãs. Está achando absurdo? É isso que a maioria dos seres humanos, quando são colocados como ídolos, fazem. Não necessariamente cuspir, mas olhar assim, ó. Você trata uma pessoa como Deus, o semideus, ele te olha como súdito da sacada dele. A maioria das pessoas fazem isso. Isso não é exclusivo do Justin Bieber, não. As pessoas fazem esse tipo de coisa. Parece absurdo, mas é assim. Como se fosse um Deus do Olimpo olhando para aquelas pessoas, né? E que de vez em quando eles descem personificados e vão se divertir e vão cometer atrocidades e perversidades. Naquele conceito de mitologia grega. É mais ou menos assim. Tem gente que idolatra políticos, figuras políticas.
líderes políticos. Se tudo está corrompido pelo pecado, imagine a política, meu irmão. Onde as pessoas usam a política, que deveria ser algo essencialmente bom, como projeto de poder mesmo, de enriquecer, de fazer o pé de meia. A maioria das pessoas que estão lá são corruptas. E ali é o retrato da sociedade, do que somos nós, corruptos. Coração ligeiramente corrupto. E as pessoas, por terem um status de político, são idolatradas. Infelizmente. Tem gente que idolatra líderes religiosos. Um determinado apóstolo aí do Brasil está vendendo feijões mágicos que prometia a cura da Covid-19 e está sendo processado por isso. Eu ouvi dizer que está vendendo um dos imóveis dele em Alphaville, que era avaliado em cerca de 35 milhões. Apóstolo. 35 milhões. Está vendendo teve que rebaixar o preço para uns 25 milhões. Esse homem é idolatrado por muitas pessoas cegas. Não só ele, como muitos outros. Basta um jovenzinho surgir aí no meio evangélico com pragmatismo, com uma oratória, com um discurso bem preparado, com jogos de luzes, e arrasta multidões. As pessoas começam a ter aquela pessoa como referência. Não importa se ele quase nunca fala de Cristo, mas tem uma mensagem bonita de autoajuda, já está valendo. Você repara como o nosso coração é uma fábrica de ídolos? Como a gente se engana o tempo todo? Tem gente que idolatra time de futebol. Você já viu o comportamento dessas torcidas organizadas? Não as pessoas que estão em cima ali, aqueles mentores, mas o pessoal ali mesmo que vale para as arquibancadas, para o povão. O pessoal briga, o pessoal é preso por causa de time. Tem gente que briga na internet por causa de time, por causa disso, daquilo. Né? Uma coisa feia. Tem gente que briga por causa de ideologias. Inclusive cristãos. Você pode ter a sua preferência, ou essa ou aquela, mas antes de qualquer outro tipo de preferência, a gente é cristão. A nossa cosmovisão é cristã. As lentes pelas quais nós devemos enxergar a realidade são as lentes de Cristo, a lente cristã. Temos que ter um senso crítico cristão, a cosmovisão cristã, e refutar qualquer tipo de ideologia, quando, em certa medida, não coaduna com o que nós entendemos ser a vontade de Deus. Entre qualquer filosofia ou ideologia e cristianismo, sempre opte pelo cristianismo, porque você, antes de tudo, é cristão e servo de Deus. Tem gente que idolatra uma pessoa comum do seu convívio social. Não tem a pessoa que idolatra artista? Tem a pessoa que idolatra o cônjuge, a namorada, o namorado. E vale aquela mesma máxima. Quando você coloca alguém como semideus, ele olha assim da sacada como súdito e pisa em você. Na maioria das vezes é assim. As pessoas fazem isso. Mulheres não fazem isso, fazem. Homens não fazem isso, fazem. Homens e mulheres, quando são idolatrados, fazem isso all the time, o tempo todo. Não coloca ninguém no pedestal, não. Valorize a Deus em primeiro lugar e se valorize como pessoa. Tenha dignidade. Não coloca o teu chefe no pedestal, não. Não seja puxa-saco. Não vai te levar a nada. Se afaste de panelinha de empresa, achando que vai ganhar alguma coisa. Teve um conceito de panelinha que uma pessoa falou uma vez que eu achei bem legal. Sabe o que é panelinha?
é a união de forças medíocres tentando derrubar uma força que ele identificou como algo que pode ter uma prosperidade, mais ou menos assim, sei lá. Né? União de forças medíocres tentando derrubar alguém, porque viu naquele alguém um potencial, alguma qualidade. O crente não pode participar desse tipo de coisa, não. Não pode mesmo. Deixa para pessoas medíocres. Você é servo de Deus. Tem gente que idolatra a si próprio. O bendito narcisismo. E o narcisismo leva ao hedonismo, que é a busca pelo próprio prazer. O que importa sou eu, mais ninguém. Tem que ser do meu jeito, as coisas têm que funcionar de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com aquilo que eu penso. E você nunca leva em consideração o que o outro pensa, o que o outro quer, porque o que importa é você se colocou no centro. Tem gente que idolatra os projetos pessoais. Esse aqui é forte. Tem gente que está esperando concretizar sonhos para poder ser feliz. Se a sua felicidade depende de objetivos que você tem hoje, você nunca vai ser feliz. Porque quando você alcançar, se você alcançar, você sempre vai estar à procura de novos objetivos. O ser humano é insaciável nesse sentido. Ele sempre está procurando coisas novas. O crente não está à procura da felicidade. Ele já é feliz porque Jesus Cristo é suficiente para ele. Cristo tem que ser suficiente para nós. Ainda que você só tenha o que comer, o que vestir, ele tem que ser o suficiente. Não estou dizendo que você não tem que batalhar, estudar, buscar objetivos. Você tem que continuar mesmo. A vida é assim. Mas que sua vida não dependa desses objetivos para você ter felicidade. Esses objetivos, eu gosto de usar esse exemplo, é uma cereja do bolo. O bolo você já tem. Se vier a cereja, ok. Se não vier, ok também, porque o bolo você já tem. O pensamento do cristão deveria ser esse. Eu tenho um bolo, vou buscar a cereja. Se vier, ok. Se não vier, eu sou feliz porque eu tenho o bolo que Deus me deu. Percebeu? A ética cristã é essa, a suficiência de Cristo. Eu gosto desse exemplo do bolo. Não fique esperando para ser feliz, não. Seja feliz hoje, porque você tem Cristo em sua vida. E pelo que Cristo já deu para você, já proporcionou a você. Tem gente que idolatra uma versão deturpada de Cristo e de Deus. Especialmente a minha crítica vai para as próprias igrejas evangélicas protestantes. Tem gente que cria uma versão de Deus capitalista, Deus da prosperidade. Tem gente que adorou uma versão de Deus socialista, revolucionário, um Cristo que morreu por causas sociais. Não é assim um símbolo? Tem gente que adora uma versão de Deus motivacional, de uma teologia motivacional, onde você é o centro e Deus é uma espécie de coadjuvante. Tem gente que adora uma versão de Deus e de Cristo, tipo assim um puff, sabe? Bem carinhosinho e tal. A gente não pega contra o pecado. Aqui na igreja a gente não pega contra o pecado, né? Não pode pregar contra o pecado. É a igreja evangélica moderna que a gente vê por aí, principalmente na internet. E eu tenho que dizer para você que o que eles estão adorando é um protótipo, alguma coisa que eles criaram em seu coração, mas não é o Deus da Bíblia, não. É um ídolo. O Cristo que eles criaram, que eles estão adorando, não é o Deus que eu conheço. Não é o Cristo que morreu na cruz.
é qualquer outra versão criada em seu coração. E um dia eu espero, se Deus der a oportunidade de falar sobre isso, a percepção falsa que nós temos de nós mesmos e a percepção falsa que nós temos em relação a Deus. Isso é assunto para outro dia. Mas já reparou a percepção falsa que as pessoas têm de Deus? O número de evangélicos crescendo e a sociedade não muda. Você acha que é por quê? É porque não estão adorando o Deus verdadeiro. As conversões não são sinceras. Antigamente me chamava a atenção. Uau, está crescendo, 30% da população e tal. Olha só quantas pessoas evangélicas e não tem impacto nenhum na sociedade. A resposta está aí. Não estão adorando a Deus. Estão criando um ídolo que eles fabricaram dentro do próprio coração. Um protótipo, alguma coisa. Mas não é o Deus verdadeiro. Eu vou finalizar com uma historinha aqui. Uma coisa que aconteceu na minha vida há muitos anos atrás. A idolatria do nosso coração está alinhada também com o misticismo religioso. Com crenças que nós colocamos em nossas cabeças. Com superstições. Hoje não é tão comum, mas quem lembra que antigamente tinha livros de simpatia? Vocês lembram? Livros, quem lembra aqui? Lembra, né? Eu tinha uma tia que acreditava muito nisso, que tinha livro de simpatia. Certa vez ela amanheceu com o braço empolado, aqui mais ou menos. Aí os mais antigos, me desculpe o termo chulo, falavam que a aranha tinha mijado. Vocês já ouviram isso? O pessoal falava antigamente isso, né? Aí aquele negócio feio aqui, empolado. Aí o que ela faz? Ela recorre ao livro de simpatia que ela tinha. Aí o bendito livro de simpatia falou que para curar aquilo era necessário urina de criança. Aí ela me chamou para participar do procedimento. Inicialmente eu estranhei, né? Só que depois eu achei até divertido, achei engraçado aquilo tudo. Lá no fundo da nossa casa tinha uma espécie de quintal com ralo. Era um ambiente perfeito para fazer aquilo. Aí eu fiz xixi no braço dela. Só que em paralelo a isso também, ela depois usou creme e tal. Eu sei que no dia seguinte ela estava bem melhor. Né? Eu não sei até hoje se foi o creme ou se na urina tem alguma propriedade química, né, que explique isso. Mas na cabeça da minha tia na época é alguma coisa mágica, alguma coisa mística que tinha resolvido o problema dela. As pessoas depositam fé em um monte de besterol como esse, né? E tantas outras coisas que a gente poderia elencar aqui. Quando na verdade deveriam colocar sua fé em Deus. É uma história um pouco engraçada. Que a gente lembra assim, só para ter ideia de como o ser humano, o brasileiro em especial, ele é bem místico. Ele resolve acreditar em um monte de bobagem, um monte de coisa. E constantemente ele tira Deus do centro do seu coração. E resolve acreditar em diversas outras coisas. Que o nosso coração esteja inteiramente voltado para Deus. A garantia que nós temos é o próprio Espírito Santo de nos lembrar. O ímpio ele não tem isso, mas você e eu temos esse privilégio. De, no momento que a gente está fraquejando nesse sentido, colocando qualquer outra coisa dentro do nosso coração, assumindo o lugar de Deus, e esse é o conceito sumário de idolatria. Eu acho que você entendeu no decorrer da mensagem, né? O Espírito Santo, o penhor da sua salvação, o que habita em você e em mim, ele dá um toque. Ó, você está colocando alguma outra coisa que não sou eu. Ele fala com você e fala comigo. A graça de Deus ele se manifesta dessa forma também. Ele nos mostra que estamos errados, mas cabe a nós aceitar o nosso erro. Não venha com essa de que você não sente. Todo mundo sente. O convertido ele sente. O Espírito Santo tocando no coração. E por meio do entendimento, da profundidade do conhecimento do que é idolatria, a gente consegue ter as ferramentas necessárias. Com a base bíblica, principalmente nesse livro aqui, nesse texto de Ezequiel 14, né? Com a base bíblica,
do que é a idolatria e de como nós podemos vencê-la. É um pecado interior, é um pecado universal, é um pecado que nós devemos ter bastante cuidado, porque pode atrapalhar a vida de muitas pessoas, inclusive de nós que somos crentes. Que nunca possamos esquecer o nosso alvo principal, que é Cristo. Que nunca possamos colocar qualquer outra coisa, quaisquer outras coisas, no lugar que só cabe a Deus dentro do nosso coração. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se depois aqui tem algum tipo de aviso. Graça e paz. E aí, irmãos, depois dessa palavra, cheguei a ficar preocupada. Nós realmente temos que orar e vigiar, porque a gente sempre, infelizmente, o nosso coração, o coração do homem é enganoso. Então, volta e meia a gente está tirando Deus no centro. Mateus 6,33 é bem claro. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. E a gente sempre, às vezes, colocamos as outras coisas, tem que serem resolvidas do nosso jeito, em primeiro lugar. E quem sabe Deus pode aparecer em segundo plano, mas isso realmente não é o plano de Deus. O que o irmão Luan falou a respeito do crescimento cristão que tem assolado, que é tão bom, assim, a gente se sente bem, ficamos numa situação confortável de dizer o evangelho está crescendo, mas realmente ele está crescendo em número, mas em mudança de comportamento, em aprendizagem de vida cristã, está muito a desejar. Precisamos, a parcela que é a nossa parte, fazer, é realmente não dizer apenas que é. Não é discursar, mas é viver. E eu não estou dizendo que é fácil. É muito difícil. Discursar é bem fácil. Qualquer pessoa que sabe ler, pega aí. Tem pessoas, inclusive, de ótimas, como já foi falado aqui, ótima oratória, que traz multidões. Hoje está na moda. Até criança agora é coaching. Sabe? Procura seguidores. E leva muitos seguidores. E é rápido. Não pense que leva 20, 30, 50 anos. Como a igreja é o período, a nossa igreja mesmo tem o quê? 20 anos. Mas para levar seguidores, tem pessoas aí em 24 horas conseguindo milhões de seguidores. Mas nós precisamos seguir a Cristo. Tirar a nossa idolatria de qualquer outro e colocar Jesus em primeiro lugar. Não só nos nossos discursos, mas nas nossas ações. Quebrar o nosso eu, tirar as nossas vaidades e saber que o caminho da cruz é árduo. O problema é que hoje, de maneira geral, eu estou me incluindo também, não é fácil o caminho da cruz. É bem mais fácil a gente utilizar qualquer facilidade. E hoje, então, que as pessoas são o centro de tudo. Deus é que tem que chegar e paparicar as pessoas para que as pessoas o aceitem. Mas o caminho da cruz é o único que nos leva aos céus. É o único, não existe outro caminho.
e não é fácil, é um caminho difícil, é um caminho que tem pedras e que a gente precisa tirar e tirando as pedras para poder passar. Ou então passar até por cima das pedras, mas não pode desistir. E não pode, apesar de gostarmos das flores, mas existem os espinhos e não tem como separar. Você não pode pegar uma flor, uma planta e não se sujar de lama ou de barro. Então, o Evangelho, ele precisa ser realmente repensado, não da maneira que estão dizendo aí, repensar a Bíblia, não é isso. Eu estou dizendo, repensarmos como cristãos, o que é que nós estamos fazendo, o que queremos e para onde vamos. E só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não existe outras palavras. A única palavra de vida eterna é Cristo Jesus. Amém? Que bom, que igreja bonita. Pena que o pessoal de casa não está nem vendo, que tem muita gente aqui, tá? O pastor, hoje ele está em Uruçuca, em trabalho mesmo, em missão, uma igreja da CBN, mas ele vem hoje ainda. Então, nós vamos orar, finalizando, vamos orar para que ele realmente volte em paz em Cristo Jesus. Não só evitar os perigos visíveis e os invisíveis. E o invisível hoje não é só o inimigo de nossas almas. Tem outro perigo invisível que é o tal da Covid, né? Que a gente não vê. Ele é invisível, mas é um perigo fatal. Mas nós cremos no Senhor, na força do seu poder. Diante de qualquer situação, nós continuaremos